Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa sexta reunião. Como vocês estão? Como passaram a semana? Tudo bem? Tudo tranquilo, na medida do possível, nas loucuras do colégio, né? Os nossos atendimentos, nossa reta final, nosso calendário de novembro, com Se Liga, com Prova Paraná Mais para terceiro e nono, mais Prova Paraná no final do terceiro, né, na última semana aí de novembro. Toda essa organização, tanto da equipe quanto de orientação mesmo, né, para os nossos professores, tudo sendo muito bem alinhado, muito bem organizado, que vocês tenham sucesso aí nos resultados de vocês também nas escolas, tá bom? Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a recomposição de aprendizagem, já pensando no foco da nossa prática, que é o nosso em ação, visando então o nosso momento com a equipe pedagógica, com os professores e com os estudantes, nesse aprimoramento da aprendizagem, nesse desenvolvimento das habilidades com os nossos estudantes, tá bom? Então, esse nosso primeiro momento vai ser o nosso acolhimento, nós vamos assistir um vídeo, a nossa experiência nós vamos partilhar relatando, então, quais são as situações que são evidentes dentro da nossa escola, aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente tem observado. Também nós vamos, através do vídeo analisado, nós vamos iniciar o nosso para início de conversa e tentar entender um pouquinho da reflexão prática daquilo que nós podemos fazer dentro das organizações, dentro do trabalho e dos relacionamentos interpessoais dentro da nossa instituição. Além de fundamentar a nossa prática, nós vamos ter o nosso em ação novamente, e nós vamos ter a síntese da nossa reunião. Hoje, então, o nosso em ação, ele vai se estender um pouquinho, e eu gostaria de já apresentar para vocês aqui o penúltimo slide, que vai entrar dentro da nossa agenda, mas já com o caráter de visão, onde nós vamos aprimorar a resolução, a situação, problema que nos está sendo proposta, tá? Muitos pedagogos tentaram responder aquele questionário que a gente colocou no grupo, né? Aquele guia das habilidades, aquela autoavaliação das nossas competências digitais pedagógicas. O que que acontece? E eu preciso muito da atenção de vocês aqui. A autoavaliação das competências digitais são para os docentes. Assim como os nossos estudantes, nós estamos avaliando quem está abaixo do básico, quem está no básico, quem está no avançado, nós também precisamos identificar isso na nossa rede estadual dos nossos professores. Então, aqui é mais um pedido de orientação enquanto equipe pedagógica, para que nós possamos construir as ações com os nossos professores e que a gente tenha álibi, tenhamos consciência de que isso é essencial para o professor, para que a gente possa, então, identificá-los dentro do processo. Saber o nível de conhecimento, então, das tecnologias educacionais vai nos ajudar a identificar as habilidades que já são desenvolvidas. E qual que é o maior papel nosso? Ajudar os nossos professores a melhorar. Quando isso acontece, a nossa projeção do avanço ele é muito maior. E se nós não temos essa visibilidade, nós acabamos permanecendo naquela zona de conforto. Então, o que, que a gente precisa hoje? Enquanto autoavaliação das competências digitais docentes, é melhor que um pedagogo dentro da instituição esteja ali como um agente de apoio aos seus professores, do que você simplesmente, quanto pedagogo ou direção, responder como se eu tivesse dentro da sala de aula, porque minha área é arte, mas eu sou pedagoga, minha área é química e eu estou na equipe, ou minha área é matemática e eu estou na gestão. Então, o que a gente precisa hoje é trazer para esses professores essa visão de que os níveis de apropriação tecnológica e as áreas das competências digitais, elas são essenciais, que contemplam também a nossa Base Nacional Comum Curricular, que é o uso da tecnologia como recurso metodológico. Então, nós precisamos atrelar essas ações para que o nosso professor tenha conhecimento e tenha também essa apropriação de responder essa autoavaliação. O que que acontece? No estado do Paraná, hoje, nós temos uma prerrogativa de que pelo menos 25% de todos os nossos professores respondam esse questionário.
e até hoje nós temos apenas 7% respondidos, tá? Então a gente não consegue nem fazer uma métrica, e por isso que está se estendendo, já é acho que o segundo ou terceiro encontro, mas hoje eles enfatizaram para que a gente tirasse 10 minutos iniciais, ou os finais, como a gente vai ter o em ação, eu falei, deixa eu falar já no começo, para daí a gente conseguir se organizar. Então, a prática pedagógica é essa autoavaliação de personalização, de curadoria, de criação, de análise de dados. Já quem está no nível de cidadania digital, é aquele uso responsável, uso seguro, uso crítico, a inclusão e a mentalidade orientada aos dados. E o desenvolvimento profissional é o autodesenvolvimento, autoavaliação, compartilhamento, comunicação e pensamento computacional. Cada professor, de acordo com a sua resposta, ele vai identificar qual é o nível de habilidade que ele já adquiriu dentro dos níveis da tecnologia educacional. Mas isso precisa ser real, o professor ele precisa tirar um tempinho para responder, tá bom? Pode perguntar, Josi. Assim, prof, eu já tentei acessar lá o que pede para responder, eu não consigo finalizar a resposta, agora não me lembro por que é. Mas assim, eu também dou aula de pensamento computacional, mas eu não tenho nenhuma formação, né? E é sobre essa formação que eles pedem, né? Então, assim, eu não tenho dificuldade nada com a internet, com plataformas, nada, graças a Deus é bem tranquilo. Só que não consigo finalizar, não sei o que eu faço para poder finalizar lá. Tem alguém que você possa me passar o contato para entrar em contato direto lá do núcleo? Sim, eu vou verificar já com a tutora do núcleo, para daí eu passar o contato dela e vocês falarem diretamente, quem tiver dificuldade de apontar isso, já falar direto com ela, tá? Porque assim, pro pedagogo, você está em atuação pedagógica ou você está como professora? As duas coisas. Você atua como professora e também é pedagoga. Sim. Uhum. Entendi, tá. Então, nesse caso da Josi, ela tem que responder, tá? Agora, quem é formação pedagógica, mas tem habilitação, por exemplo, está em história, geografia, mas está pedagogo, não precisa responder, tá bom? Nós precisamos do número maior de professores para que eles acessem. O que que a gente vai fazer? Vocês sabem que todo o nosso documento já está no Class. Então, eu preciso que vocês acessem o Classroom, coloquem esse link para os professores de vocês e incentivem eles, tanto no atendimento de atividade ou nos momentos que vocês estiverem de conversa, para orientá-los, tá bom? O link eu vou disponibilizar aqui no chat também, para que daí vocês consigam compartilhar. Vou salvar a guia dele aqui, para que vocês consigam compartilhar, então, e realizar essa ação, tá bom? Que a gente precisa orientar. Muitas vezes os professores nem estão sabendo e por isso não estão realizando, tá? Então a gente precisa, nesse momento, orientar os nossos professores. Então, essa daqui é uma autoavaliação. Oi, Andriele. Oi, boa tarde, Josi. Deu certo? Ai, menina, no celular eu não consegui. Tive que pegar o do meu filho aqui. Mas, enfim, tô aqui agora, tá? Me desculpe pelo atraso, tá? Imagina, fica à vontade. Então, o que que a gente precisa orientar vocês? Enquanto equipe pedagógica, nós não realizamos o nosso cadastro, porque o cadastro é feito pelo @escola e tem todos os termos de aceite para que você consiga fazer o uso, então, dentro desse link do guia, que é o EduTech, né? Tá aqui, eu vou compartilhar com vocês para vocês analisarem junto. E daí para a gente construir essa ação junto aos nossos professores, tá? Uma ação modelar. Não sei se gravar um videozinho, pessoal, olha aqui que precisa. Primeira coisa, eles têm que se cadastrar com a escola, realizar todas as suas ações, e daí eles vão aqui para as perguntas. Aqui a quantidade de professores que estão respondendo já, tá bom? Então, nós precisamos alimentar esse sistema para que eles evidenciem tudo isso. Aqui está explicando o que é essa autoavaliação. É uma ferramenta gratuita que vai possibilitar os docentes da educação básica a identificarem as suas competências digitais. Aqui ele vai explicar o porquê que a gente vai usar, porque vai estimular o docente no protagonismo próprio, nesse desenvolvimento profissional, pessoal, orientando então as possibilidades de novas transformações na prática pedagógica. Então vai estar aqui, ó, quantas perguntas nós temos, tá?
quais são as áreas, quais são as competências, igual eu mostrei anteriormente para vocês. E o resultado da autoavaliação, tá bom? Se está na exposição, se está na familiarização, se já está em processo de adaptação, integração ou transformação, tá bom? Então, a gente precisa responder até para que a gente possa identificar tudo isso. Como vai ser essa devolutiva? Vai ter uma orientação prática da onde a gente está, o que isso significa e como a gente vai poder evoluir, tá bom? Vai ter um processo, como se fosse uma prática, né, de formação continuada, então, para esses professores da rede. Então, nós precisamos identificar todo esse processo, tá bom? Então, aqui dentro do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, nós precisamos acessar e realizar, então, todo esse processo, tá bom? Lembrem isso dos professores, para os pedagogos é um recado, tá bom? Para que vocês possam reforçar. E a gente sabe que um pedagogo alcança aí 4, 5, 6, 8, 10 professores dentro de um colégio, tá bom? E para a gente também não falar uma linguagem diferente. Ah, a pedagoga Josi pediu, mas a Regina não está sabendo de nada. Não, é todo mundo falando a mesma língua para que a gente possa construir isso com os nossos docentes, tá bom? Então, coloquem aí como pauta para as reuniões. Quem ainda não realizou, o diretor que não sabe, levar para a direção, para a equipe, para que a gente possa também identificar isso dentro do ambiente. Olha, a professora formadora falou assim, a gente precisa realizar, e daí a gente vai fazer o acompanhamento com esses professores para verificar se eles estão fazendo mesmo, tá bom? Porque esse guia é muito importante para que a SED mesmo possa identificar os nossos professores e as suas ações, tá bom? Então, aqui é a nossa agenda, lembrando, então, da importância de você ser o nosso integrante nessa viagem. Já estamos no 6º encontro, agora só mais 4, passamos mais de 50%, né, das nossas ações aí, então mais 40% a gente já encerra, são mais 4 semanas só juntos, né? Tanto até o dia da apresentação, da nossa prática, da exposição da nossa implementação, do nosso relato, e também do planejamento estratégico que tem que ser entregue agora no dia 22, tá bom? Então, a viagem, ela é muito interessante, nós temos a oportunidade de conhecer novas pessoas, então nós precisamos que a câmera de vocês estejam abertas, tá? É muito importante, tanto para o nosso registro, mas principalmente por esse momento que é participativo, onde nós conseguimos interagir, compartilhar as nossas ações, as nossas opiniões entre o grupo, tá bom? Então, o vídeo aqui, ele vai apresentar para nós uma amostra, uma pequena amostra de um fotógrafo britânico, que ele vai trazer, então, o retrato de algumas salas de aulas pelo mundo, tá bom? E nós temos o objetivo de identificar o trabalho completo realizado, então, de 2005 a 2015, e apresenta cerca de 450 fotos que retratam a realidade escolar em cerca de 20 países. A intenção é nós identificarmos o que é semelhante e o que é diferente da nossa realidade escolar, tá bom? Deixa eu tentar deixar um pouquinho maior para vocês observarem. Muito bem. E agora a nossa análise enquanto cursista, mas também enquanto professor, enquanto pedagogo atuante dentro da escola. Grazi, gostaria de falar? A partir desse vídeo assistido, nós vamos realizar um exercício juntos. Mas qual, pedagogo, são as semelhanças que você identifica das imagens apresentadas no vídeo
como organização de sala de aula. Graziela gostaria de falar? Raquel, que você observou do vídeo, ele não é um vídeo longo, ele é um vídeo curto, mostra algumas características, pode falar, fica à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vi ali eu só não lembro o país que foi rapidinho, né? Mas tinha em círculos, né? Nós agora estamos adaptando tanto em círculos quanto em U, uma sala de aula invertida, né? Para que Legal. todos participam. Isso é bem legal, bem interessante, está funcionando muito bem. Obrigada, Raquel. E a maioria dos alunos estão assim nas nossas imagens que foram apresentadas? A maioria, Raquel, dos alunos que foram apresentados estavam em círculos ou não? Você quer dizer na escola que eu Isso, trabalho? nos vídeos da escola. Sim, eles até preferem assim do que um atrás do outro, em Ah, fileiras, entendi. Na tá? sua escola. Beleza, obrigada. Adriane, levantou a mão. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Então, eu observei ali que tem, para comparar, tem diferentes etapas e níveis, né, de ensino ali. Pode ter até ensino superior, mas então não daria para fazer uma comparação, porque tem diferentes datas também, ano, né? 10 anos ali, acredito. Mas, resumindo, eu comecei a observar que só na faixa etária ali, na educação infantil, provavelmente, pela carinha das crianças, é que tem mesas que tenha mais crianças, que não é uma carteira para cada um, da ideia que é aquelas mesas com outras carteiras em volta, né? E vi ali aquelas carteiras que é em dupla, né? Que era bem antiga aqui, né? Eu lembro, na minha fase escolar, ainda peguei ainda essas carteiras na zona rural ainda. Daquelas que sentem dupla, tem países ali que eu observei. Mas o que deu para ver mais aqui são mais cadeiras, né? Não individualmente. E a gente esquece disso, como é prazeroso, né? Às vezes você leva num auditório que tem mesas maiores, eles podem ficar de forma coletiva, mas depende muito do trabalho que vai ser desenvolvido também, né? Porque sempre também não tem condições, né? Às vezes uma atividade requer que o estudante faça individualmente, às vezes outra de forma coletiva, mais prazerosa, né? Depende do encaminhamento metodológico também, né? Esse layout da sala. Acho que é isso. Perfeito, é isso mesmo. Tanto a Adriana quanto a Raquel trouxeram essa prática da visão da organização das salas, né? Josi, pode falar, fica à vontade. Então, como a Adriana estava falando ali, né, sobre a questão... Josi, desculpa. A qual da Josi? Tem duas Josi, não é mentira. Tem a Josi Santos, desculpa, Josi. A Josi Pavan e a Josi Santos. Tá. Assim, eu tenho, como eu dou aula também de pensamento computacional, eu tenho uma turma que é porreta, sabe? Que tem 40 e poucos alunos e só funciona com a técnica de Lemove, que é o círculo. Porque eles são muito numerosos. Para mim, ter a atenção deles, eu tenho que ficar em pé no meio do círculo e dar aula. Senão, não consigo. Então, eu acho, ali observando, né, tem bastante, assim, grupos, né, e 2 em 2 as carteiras, né, e os alunos pequenos dali não tem nem carteira, mas, enfim, né, eu acho que depende da turma também, né, não é só a questão da sala. Se a turma é boa, ela consegue ficar no jeito que está, às vezes é bom para variar também, para não ficar na mesmice a aula, né, e é isso. Muito bem. E é exatamente isso, nós temos que procurar aquilo que vá promover o estudante na aprendizagem. Então, tanto a mudança de layout, quanto a mudança da metodologia, quanto as práticas em pares, quanto as diversas ações que nós podemos construir para que esse estudante tenha efetivamente a sua aprendizagem garantida.
E é essa reflexão que nós trazemos, né? A reflexão de lugares diferentes do mundo, em tempos diferentes da nossa história, salas de aula que, se a gente perceber, elas se mantiveram basicamente no mesmo formato, que é essa linha quadrada, que é as paredes, são os lugares, é tudo a mesma coisa, né? Os estudantes com uniforme ou não, na carteira ou não, e essa nossa preocupação enquanto equipe, né, gestora, de gerir esse processo e colocar realmente o nosso aluno como protagonista. Não só como telespectadores, e a gente observa aqui, né, que aqui nós temos uma cadeira proposital, né, como se fosse um cinema. Os nossos alunos, eles não podem ser apenas espectadores da aula, eles têm que ser os protagonistas, os agentes daquela ação. Então, mediante ao nosso vídeo, ao nosso exercício, nós vamos então realizar e observar as imagens abaixo. Nós vamos hoje também trazer para vocês um cardápio de ações onde nós vamos conseguir construir evidências daquilo que nós podemos desenvolver enquanto prática, porque é muito difícil nós levarmos para um professor um feedback de sala de aula e falar para ele, professor, não ficou legal a tua aula, vamos construir de outra forma e tal, e encerra por isso mesmo. A gente não traz uma contribuição, não realiza formação em serviço e não disponibiliza para ele, quem sabe, um material ou uma organização prática nova que você acredita ser possível. Então, nós temos aqui 4 imagens, e essas imagens são de organizações diferentes, né? Organizações práticas do nosso ambiente, tá bom? Esse ambiente escolar, ele pode, né, dando significado, então, a essa prática, é o formato da organização das nossas salas, da nossa realidade. Diante isso, né, como que nós, enquanto sala de aula, podemos, então, observar os exemplos observados nessa sequência, né? E escrever no chat, então, qual é o número da imagem que vai mais se assemelhar ao formato de organização da sua realidade escolar. Então, a Raquel disse que lá na escola dela eles estão promovendo mais atividades em círculos. Então, se aproximaria da realidade da 2. Quais outras ações que hoje, e levando em consideração aquilo que a Adriane falou, que depende o momento, por exemplo, uma avaliação, a gente dependendo do processo, uma organização prática, um Enem, um SAEB, uma prova Paraná, a gente sabe que tem que ser individual, um atrás do outro e a fileirinha. Mas hoje, na tua escola, qual é a atividade do formato de carteira diante essas imagens apresentadas que se assemelha à sua realidade? Pode colocar aí número 2, número 1, número 3, número 4 no chat. Nós vamos observar qual é a que mais se predomina, então, dentro das nossas práticas no exercício das nossas ações em sala de aula, tanto na observação quanto na construção com o professor. Podem colocar. CL1, CL2. A Josi 1 e 2, pode mesclar, tá, pessoal? Alguns 1 ainda. 1 e o 2, 1 e o 3. 1 e o 3, algumas vezes o 2. 1 e o 3. Que bom, gente. Nosso grupo, durante o nosso estudo, a maioria foi... Pode falar, Josi, Pavan. Ô, André, eu não sei se foi todo o Paraná, não sei, acredito que sim. No penúltimo estudo e planejamento foi sugerido, né? Essa arrumação de carteiras no próprio estudo e planejamento. Nós usamos praticamente todos esses modelos aí. Aí nós fizemos um combinado que na primeira semana de aula, ali depois de julho, nós iríamos mudar todas as carteiras, né? Porque os professores adoraram a ideia, né? E foi muito bom, os alunos amaram, tá? O que mais prevaleceu hoje foi o 1 e o 2, porque tem alguns professores que relutam em deixar as carteiras na posição 2 ou 3, são mais tradicionais, né? Mas foi muito bacana a experiência. Que bom, Josi, que bom. E é isso, quando a gente tem a promoção da escola, quando nós, equipe gestora, enquanto equipe, promovemos essas ações, nós conseguimos construir novas práticas com os nossos professores. Porque muitas vezes eles nem pensam nessa situação que vai influenciar em alguma ação. Que mudança de carteira, ou eles nem pensam nisso.
mas como influencia essa organização diferente. Nós mesmos, né, enquanto prática pedagógica, se a gente vai fazer uma roda de conversa, você vai fazer uma roda de conversa, ou você senta no chão, ou você chama eles para um lugar reservado diferente, né? Nós temos um professor que ele adequou tão bem o espaço da prática no refeitório, um professor de artes, que todos os alunos agora, mesmo que ele não esteja, semana passada ele teve uma ausência por causa de uma consulta médica, ele não é de faltar, já deixou a atividade preparada, e daí quando a gente foi aplicar, levamos os alunos para o mesmo ambiente onde ele fazia, eles não deram um trabalho, é uma turma muito agitada, mas lá eles entenderam que o espaço também é para estudo. Então, assim, o respeito que eles criam pelo ambiente que é criado, você tá louco, vai virar bagunça, eu nunca que vou fazer isso, que eu vou colocar os alunos em círculo, que vai dar converseiro, que fulano é sentado lá do outro, e a gente sabe que não é assim. Então, os nossos estudantes também precisam ser desafiados, começarem, né, a analisar o contexto do estudo de formas diferentes, e os meios, não só a metodologia, mas o layout também vai influenciar essa ação, né? É isso mesmo, nós temos ainda a resistência, né? A Adriane colocou que a escola tem utilizado também, né, as ações, isso, e com mais frequência, tanto o 2 quanto o 4, né? Mas o 4 ele predomina. Que legal. E é isso aí, nós temos escolas de tempo integral que já utilizam isso com mais fervor, com práticas maiores. A minha escola é de tempo parcial, então os professores, por terem ali um tempo curto dentro da sala de aula, utilizam essa dinâmica com mais resistência, como diz a Josi. E aqueles professores que estão tanto no período, né, que em escolas diferentes de organização, eles conseguem ter uma gestão do tempo, uma gestão de sala de aula, porque isso também vai entrar na gestão de organização, né? Porque o professor, se ele entrar na sala e tiver tudo bagunçado, ele tem, então, que destacar essas ações e contribuir para que isso aconteça. Regina, pode ler para nós qual a intencionalidade? Pode ligar o microfone, meu amor, está desligado. Desculpa, eu esqueço. Você fechou. Pode abrir. Opa, fechou de novo. Desculpe, eu nem olho. Qual a intencionalidade pedagógica desta forma de disposição das carteiras nas salas de aula da sua escola? Esta organização tem colaborado com a recomposição das aprendizagens dos estudantes? Você já discutiu com a sua equipe de professores outras maneiras de organização desses espaços, considerando os diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes? Sim ou não, Regina? Como vocês têm construído? Então, mais ou menos como a colega falou ali na Semana Pedagógica, nós fizemos também essa discussão, né? Nós também fizemos vários momentos de disposições diferentes na própria semana para ser percebido. Foi pensado, mas chega no dia a dia, os professores voltam a fazer da mesma forma, colocando enfileirado, com raras exceções, né? Tem professores que acabam, por uma situação específica ou outra, mudando a organização, mas, de modo geral, é ainda enfileirado um a um. Obrigada, Regina. E olha que bacana, quando a gente traz essa análise para o nosso professor de um olhar diferente sobre os níveis de aprendizagem, nós podemos criar estratégias e vincular essa prática da organização da sala das carteiras com essas ações. Então, de sugestões de atividade, para que cada um desses tenham um foco na recomposição. Porque, por exemplo, o professor fala assim, mas eu vou trabalhar um jogo, vou trabalhar uma prática, e esse aluno não vai saber fazer, essa turma não vai dar certo. Peraí, nós temos alunos ali naquela turma que conseguem contribuir e que vão estimular os demais a participarem. E é nessa prática que nós vamos observar hoje. Então, nós temos o aluno que está abaixo do básico, tem o aluno que está no básico, o aluno adequado, e todos esses aqui, o abaixo do básico ainda está abaixo de 6, lembra? O básico já está do 6 ao 7, aqui do 7 ao 90, e aqui do 91 ao 100, né? Então,
O avançado são aquelas minorias que nós temos na nossa sala. Só que eles estão sendo estimulados. Vocês perceberam que nas últimas semanas a frequência desses estudantes caíram? Porque eles falam assim: ah, não, eu já passei de ano. Teve mãe que eu liguei que ela falou assim: não, ele já passou. Ele não precisa mais ir para a escola. Eu falei, não, mãe, ele tem que estar aqui, o processo é esse, ele tem. Não, mas ele não faltou o ano inteiro, tem um amiguinho dele que nunca foi e agora que está indo. Então, assim, olha a consciência também do processo de aprendizagem, da importância de valorizar a escola, como esse processo de estudo, como esse ambiente de estímulo de aprendizagem. O aluno não pode achar que teve 180, eu falo isso para eles, se tiver 180 de média, não precisa mais vir para a escola, não é isso. É a construção da aprendizagem, a nota é uma consequência, e ainda nós estamos nessa cultura onde os nossos estudantes vão, conquistam a nota, conquistam a média, e não tem mais o interesse de vir à escola. E qual que é o estímulo que esse professor está promovendo? Então, o objetivo do nosso encontro é de planejar essas possibilidades, de organizar os nossos espaços, de articular as estratégias, as metodologias, as atividades, com o foco na recomposição, porque nós precisamos estimular esses estudantes nos diferentes níveis. Quem está abaixo do básico vai ter que ir para o básico. É isso que a gente está falando. Os alunos, eles não podem passar de um ano para o outro. Ah, ele sempre foi assim? Nunca alcançou a média. Ah, o máximo dele é 6. Poxa, mas ele está sendo estimulado? Quais as estratégias que nós estamos criando? Nós temos alunos que são de sala de recurso, que muitas vezes a gente limita a limitação do aluno. Porque daí a gente coloca que ele não consegue, e daí a gente nem dá nada para estimular, ele só vai fazer isso aqui. E daí a gente não estimula, não promove, são diversos componentes que muitas vezes o professor também não prepara aquela adaptação curricular. E nós temos agora uma rubrica para analisar esses professores, para entender esse processo, se realmente a aprendizagem está acontecendo. Então, quando a gente faz essa análise, muitas vezes não é o aluno, né, nesse processo abaixo do básico ou no básico. Nós temos professores que ainda insistem em penalizar, em deixar esses estudantes com médias abaixo. Pode falar, Josi. Então, Andrelli, eu comparo muito, não sei se eu estou errado, você me corrige, essa recomposição de aprendizagem nesse momento com o Se Liga, né? Então, assim, é difícil o professor entender que o Se Liga, ele tem, o aluno vai ter agora, vai começar agora, já no comecinho de novembro, o mês todo até o final para fazer o Se Liga com o aluno. Então, ele acha que é uma recuperação, e não é. Então, é difícil esses professores entenderem que esse momento do Se Liga é para recompor a aprendizagem do aluno. Então, a gente pediu lá, vocês têm que fechar essas notas desses alunos até o final de outubro agora, para ver quem é que vai fazer um Se Liga. Então, eles não entendem que o Se Liga é um processo. Não é fazer só uma provinha de recuperação e acabou a conversa, não. É um processo, tanto é que abre lá a janelinha do primeiro, do segundo e do terceiro. Então, eu entendo essa recomposição que está bem ligada a esse Se Liga aí, né? E é difícil eles também ver esses alunos abaixo do básico. O básico, eu lá na minha escola mesmo, como é uma escola muito grande, eu percebo que os professores estão saturados, então assim, não, o aluno não vai aprender, então eu vou dar a média para ele, porque eu sei que lá no Se Liga vai ter que mexer mesmo. Então é muito complicado isso. E essa recomposição ela vai mudar, né? Já vai mudar para a grade curricular, já vai cair, já vai entrar no lugar da redação, né? Aí que eu quero ver como vai ser mesmo, né? Porque essas ações práticas, é isso que você disse, Josi, a gente já realiza como incentivo. Mas parece que a gente está em Nárnia e que nós estamos falando com pessoas que não vivem no mesmo planeta ou não trabalham na mesma mantenedora que a nossa. Porque assim, está tão evidente que o RCO traz os descritores de menor acerto, que correlaciona com os alunos que estão abaixo do básico. Esses alunos não têm domínio daquele descritor que tirou nota abaixo. Os alunos mantêm a disciplina, mas o professor também não atualiza a sua metodologia, não mude sua estratégia de sala de aula, não tem uma gestão do tempo. Então, o que a gente vai precisar fazer? Vai lá, pedagoga, faz você. Então, assim, não é faz você, é a ação modelar que nós estamos criando e que, infelizmente, ainda não está chegando em sala de aula. Que nós estamos, isso é uma cultura e está nos cansando, eu vejo pelo olhar de cada um aqui, como nos cansa, como nos é fadado, porque não é um processo apenas
de ensino-aprendizagem, é uma cultura que está sendo desenvolvida para que isso se promova. A Maria está na direção de uma escola, eu acredito que para ela, eu falo para minha diretora que eu admiro muito, porque para nós respinga, né? Para os diretores está chegando ali uma forma mais incisiva dessa prática. Então, esses termos de ações, todas essas ações que precisam ser registradas, o professor que não realiza, que não fez, né? A equipe pedagógica tem que ter os seus registros, mas a direção que vai apresentar isso de forma mais efetiva para o núcleo. Então, todas essas práticas, elas precisam ser construídas, mas eu, enquanto equipe, não vou me eximir de falar assim, eu não orientei. E quando a gente chega no conselho de classe, essa frase que a Josi falou que, mas a pedagoga mandou passar, mas a diretora falou que tem que ter 6, não somos nós. Professor, você quer reprovar? Beleza, mas me mostre argumentos e subsídios de tudo que você fez. Você fez um plano de estudos adaptados, o aluno na semana que ficou de atestado médico, o senhor entregou a atividade? Eles não entregam, eles não fazem. Então, os alunos, eles ficam soltos. E daí, no processo, pelo aluno ser indisciplinado na sala, ou pelo aluno não ter uma atenção, eu vou penalizar com a nota. E não é esse o processo. Nós não somos ali psicólogos, psicopedagogos, neurologistas, para determinar se esse aluno tem um déficit, o que ele tem. Nós precisamos trabalhar com a nossa realidade. A partir do momento que ele está na minha sala, ele é meu aluno. E eu preciso trabalhar com ele para que ele avance nessa aprendizagem. E essa aprendizagem, ela tem que ser efetiva para alcançar os níveis que eles estão. Então, se eu tenho um aluno que é abaixo do básico, por que não trabalhar a mediação entre o que está no básico, o que está abaixo do básico e trazer um do avançado para promover isso junto com os outros colegas? Então, nem essa visão eles têm, porque hoje eles ficam tão engessados em pegar no pé um do outro, né? Porque eles não têm essa visão. Então, nós, enquanto equipe, vamos trazer, né, essa prática para que dentro das nossas escolas possamos, né, ter um avanço, uma construção do conhecimento. A Adriane e depois a Josi, tá? Espera só um pouquinho, Josi. Tá. Pode falar, Adriane. Adriane congelou. Pode falar, Josi. Então, inclusive, eu estou afastada porque eu estou no meu limite, assim, porque eu não gosto de coisa errada. E eu sei que a gente tem um sistema aí que a gente tem que seguir. E eu tô ficando muito doente, nem sei se eu volto mais esse ano. Então, o que que acontece? Vou dar só um exemplo para finalizar. Eu sei que a gente tem que orientar o professor, eu faço essa orientação, só que eu também sou professora, eu já tive sala de aula. Então, eu sei como que funciona. Aí você pega, o professor não vai colocar falta para um aluno que não vai colocar presença para um aluno que não está vindo. E a escola cobra isso da gente. A escola diz que a gente tem que ter um olhar diferente e colocar presença para esse aluno. Como que eu vou fazer uma ata de um professor que ele está fazendo a coisa certa? Você está entendendo? Então, eu não consigo me indispor assim, com o professor por uma coisa que ele está certo. Entendeu? Então, tá havendo assim, segundo uma amiga minha lá, pedagoga, ela fala que o poste está mijando no cachorro. E não é o cachorro que está mijando, entendeu? Então, é muito difícil. A orientação a gente faz. Agora, se toda vez, fala assim, professor, você não pode, você tem que recuperar esse aluno. O aluno não quer fazer o se liga. Você tem que recuperar, você tem que oportunizar para todos. Todos terão que fazer. Mas eles não querem. Por quê? Porque o professor não quer também ter o trabalho de fazer esse trabalho. Aí você orienta. O professor não fez. Eu não faço ata. Eu não me disponho com o professor dessa forma, tá? Eu converso com ele da melhor forma possível. Mas para que eu vou me dispor? Porque eu também sou professor. Eu não sei se eu estou errada, mas é a minha forma de pensar. E eu acho que é por isso que eu estou doente. Josi, obrigada pelo seu desabafo, tá? Mas assim, enquanto equipe, agora, né, por toda essa legalidade, ontem a gente teve uma instrução com um professor que é doutor, advogado aqui da cidade, ele é da área da educação, ele nos trouxe essas ações. E não é como prática punitiva, tá? Nós estamos aqui para orientar. Então, todo o seu atendimento, ele tem que ser registrado. Se o professor vai realizar ou não, não nos cabe. E depois você vai passar isso para a direção. Você não precisa fazer ele assinar de novo porque ele não fez ou porque deixou de fazer. Nós estamos fazendo um combinado. Então, o feedback, quando a gente faz a observação de sala de aula, essa construção com o professor, ela tem que ser construída e evidenciada, porque as palavras ficam soltas.
e se passou o tempo onde a nossa palavra valia algo, né? Porque você falava e ponto, é aquilo que é verdade, é aquilo que eu estou reforçando. E hoje em dia, não, a gente sabe que tem professor que fala uma coisa e por trás está falando outra, e que constrói outras ações em sala de aula. Então, nós precisamos amarrar esses aspectos para quê? Toda a equipe fale a mesma linguagem. E isso não está sendo fácil, não só para você, outras pessoas que estão há mais tempo, que também já atuam, não só como pedagogo, mas também na docência, essa ação. Mas não é uma prática punitiva, é como se fosse o registro do ponto. Precisaria registro do ponto eletrônico se todo mundo cumprisse sua carga horária? Não, mas a gente sabe que tem aqueles que dão uma saidinha, que vão na hora de atividade e não volta, que fala que está fazendo formadores e não está. Então, assim, tem coisas que, infelizmente, o burocrático, né, a parte jurídica, está entrando no processo da aprendizagem para que se faça valer realmente o processo da aprendizagem. É triste reconhecer isso, mas infelizmente está acontecendo, porque nós não temos mais a veracidade de falar que fez, cumpriu, não, realmente. Você tem certeza que todas as aulas, as 26 cumpridas na RCA, o seu professor lecionou em sala? Hoje você não pode confiar mais. Entendeu? Então, mas eu faço esse acompanhamento no RCO direto. Agora eu pergunto para você, como pedagoga, o teu professor Sim. falta e faz um acordo com a direção. Você justifica o que no RCO? Eu coloco que houve ausência do professor e que houve a falta e atendimento pedagógico. Agora, se há um combinado da direção, a direção que entre no RCO dele altere. Então, Eu, como pedagoga, registro aquilo. Agora, o registro da direção vai ficar registrado? não, eles não querem fazer isso. Eu tenho que botar presença para o professor e acabou. Eu falei, não, mas eu tenho que justificar, porque a ouvidoria foi na minha Misericórdia. escola. A ouvidoria foi na minha escola e a gente passou nervoso lá, porque agora tem que ficar 5 anos o atestado do professor arquivado para comprovar que realmente... Vocês não sabem o que é uma ouvidoria na escola de vocês. É um inferno. E a gente passou por Mas isso. hoje, com o ponto eletrônico, Mas não, eles fazem um acordo com os diretores e querem que a gente, porque a gente só registra assim, o atestado médico, a gente justifica bonitinho. Mas aí o professor dá lá, tem um barzinho na sexta-feira que ele cuida, ele não vai dar aula à tarde. Aí ele faz um combinado com o diretor. Aí o diretor só chega para você e fala, olha, ele deve favor para a escola, então você pega e justifica. Ah, mas eu vou justificar o quê? Não, dá presença para ele. Eu falei, olha, o meu nome que está no RCO. Eu preciso de uma justificativa. Então, esses desacordos eu não concordo. Então, eu prefiro me retirar. Cuidar da minha saúde. Que triste, viu, Josi? Que triste. Adriane, gostaria de falar, depois a Cristina. A Adriane tá travando, tadinha. Pode falar, Cris. É só a colocação que ela falou, né, que quando faz o registro da aula do professor, não precisa registrar o ponto, só faz o registro da aula, né, então conta como se o professor tivesse vindo, e sim, ou no caso da colega ali da Josiane, é o barzinho que ele cuida, ou no meu caso, o parto de uma cabrita, tem que sair para fazer o parto de uma cabrita e fica aulas fora, então... Meu Deus, achei que era só em Pato Branco que acontecia essas coisas, Jesus amado. E você justifica que ele fez o parto da cabrita? Porque aí o diretor falou assim, mas é um acordo que ele fez comigo. Eu falei, mas eu preciso da justificativa. Porque é o meu nome que está lá. Você tá entendendo? E o diretor, ele não registra. Tá? Então, essas imposições que eu não aguento mais. Entendeu? Agora você vai falar para mim, não é o sistema? Não, eu não vou camuflar uma coisa, colocar o meu nome no RCO, porque eu sei o que é uma ouvidoria. E por que você não coloca pedido da direção, Josi, no final da frase? Registra que foi o pedido da direção. Então, me falaram isso, mas depois que eu já pedi licença, né? Depois que eu saí. Mas me Coloca falaram. pedido da direção, registra pedido da direção. Porque, assim, quando o professor falta, a nossa escola é muito grande, então ela não tem reposição. E os professores ficam bravos e tal, mas não tem. Porque se a gente for repor, vai ter que repor no domingo, porque sábado tem aquela programação
dos alunos que são atleta, então a gente sempre recebe escolas de fora, enfim, não tem para fazer reposição. Ou é de segunda a sexta, ou é de segunda a sexta. E nós temos os 3 períodos, manhã, tarde e noite de processo. E não consegue, né? E não consegue, então, estruturar a reposição no contraturno. Então, o que a gente faz de proposta? Ou o professor deixa a atividade para os alunos realizarem, a equipe faz o atendimento, e daí a gente registra que o professor estava ausente, e depois ele vai justificar no ponto, se é ausência por falta, se é um combinado com a direção, agora a gente só registra professor ausente, atendimento da equipe pedagógica, e a gente faz esses encaminhamentos. Então, assim, todos esses processos internos, como a Josi e a Cristina disseram, é muito particular, né? Porque cada escola, dependendo da sua equipe diretiva, muda o seu processo. A minha diretora, assim, respeitando todo esse processo, ela é uma diretora que veio de uma prática onde ela trabalhava com o Sense, né? Então, ela, assim, na legalidade, ela trabalha muito corretamente. Então, ela até nos orienta muito quanto a esse processo. E aqui no nosso núcleo esteve uma movimentação, então, nesses últimos dias, da ouvidoria em questão de uma prática com o advogado, de orientação daquilo que cabe ou não. E ele disse exatamente isso. Aquilo que o professor registra no RCO, por exemplo, o aluno está em sala, e a gente está fugindo um pouquinho do tema, mas a gente já retorna. A gente está falando ainda sobre gestão de sala de aula e sobre planejamento. Mas o aluno está em sala e ele saiu sem autorização do professor, e ele não voltou. O que esse professor tem que registrar? Que o aluno está na escola, que ele avisou a equipe pedagógica, ele tem que avisar. Gente, a primeira pessoa que faz a buscativa é o professor, que ele está na escola, que ele avisou a inspetora, ou que ele avisou a equipe pedagógica, e que o aluno não retornou até o final do horário. Ponto. Isso vai estar no registro da RCO. Agora, se o meu professor registra que esse aluno está na escola e ele não fez nada, até o professor, se esse aluno cair na quadra, responde. Então, assim, é muito sério quando a gente fala na legalidade do que a gente registra. E a gente sabe que o RCO, qualquer ponto que você alterar, entrou, colocou um ponto, uma vírgula a mais, está lá o horário, o endereço de IP, o que você fez, que você deixou de fazer. Então, assim, é muito séria a responsabilidade que nós temos enquanto equipe de vistar, até o visto da RCO, de vistar, de dar favorável, de tudo aquilo que o professor está construindo também em sala, tá? Então, vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Então, falando sobre o nosso planejamento, sobre o cuidado desses ambientes, nós estamos falando sobre o layout, sobre a organização, é uma parte integrante, então, da boa gestão de sala de aula. Se nós temos uma organização das cadeiras, um bom planejamento estratégico, eu consigo trazer para a minha sala de aula uma prática efetiva de aprendizagem. Tendo em vista a organização da coletividade, tendo em vista o trabalho com conhecimento, as relações interpessoais, e os psicólogos ambientais destacam que o efeito do ambiente na sala podem ser tanto diretos quanto indiretos. Então, muitas vezes a gente acha, não surtiu efeito com aquela turma, mas só de ir para o ambiente externo, por exemplo, na quadra de esportes, num refeitório, fazer um trabalho diferente em outro ambiente, ou até mesmo nessa gestão da sala de aula com a mudança dos layouts, vai trazer para o meu estudante uma impressão, uma prática diferente do olhar para essa aprendizagem, tá bom? Hoje, então, nós vamos observar essa imagem abaixo. Essa imagem me reflete muito aquilo que nós, enquanto equipe, já vivemos. É muito da nossa época, né? O copia e cola, o registra, e não pode opinar, fica quieto, silêncio, não era assim? Então, na nossa época, né, esse processo, ele era real. Isso estimulou a nossa aprendizagem? Por vezes, porque a gente lembra dos sofrimentos que nós também tivemos enquanto alunos, dos professores que não ouviam a nossa opinião, que não permitiam a nossa fala em sala, que não construíam a aprendizagem. E quando a gente reflete mesmo, você vai lembrar vagamente, eu lembro da minha professora de primeira série, Clara, a professora Simone, lá do Mato Grosso, aonde ela trabalhava em círculo, aonde ela deixava a gente vestir roupa diferente para vir na sexta-feira, aonde tinha um processo de aprendizagem. Minha caligrafia hoje, por luxo, é muito bonita a minha letra, mas por estímulo da minha professora, que trabalhava na caixa de areia. Eu lembro disso claramente, todo mundo sentado. E eu tenho certeza que esse processo só foi absorvido por mim porque ela trabalhou de maneira diferente, porque os outros que fizeram da mesma maneira são lembranças vagas. Ah, o professor tal que você vê hoje na cidade, que você reconhece.
mas o professor que trabalha de uma forma diferente, traz esse aspecto, essa movimentação para a sala de aula, vai trazer um impacto positivo para a aprendizagem do estudante. Para pensarmos, se nós organizarmos os estudantes da imagem ao lado em círculos, mas a estratégia de ensino continuar sendo a cópia das informações, dos slides, do quadro, a organização do espaço iria facilitar o processo de recompor a aprendizagem? Adriane, pode falar, minha querida. Acho que agora deu certo. Tá, obrigado, porque está caindo muito a conexão. Então, eu queria dar um depoimento de uma ação coletiva, porque eu estava como a Josi, adoecendo por certas situações, né? Mas foi aqui um mutirão mesmo. Eu passei para a professora, o César, inclusive, já trabalhou aqui, já fez um ótimo trabalho inicialmente, né? Eu precisei voltar para a escola, onde eu estava lotada, mas, resumidamente, apenas 2 turmas no período da tarde, 6º e 7º ano, estava deixando a gente literalmente doente, principalmente para esse ano. Então, a gente viu de tudo ali, vulnerabilidade social, agressões verbais, agressões físicas, boletim de ocorrência com crianças. Então, a diretora falou, gente, está dando mais trabalho as turminhas pequenas do 6º e 7º do que o período da manhã, que também tem ocorrências, né? Mas, resumidamente, com a atenção dela, com a preocupação dela, e com os professores também adoecendo em sala, porque eram muitas situações. Só para vocês terem ideia, as crianças todas a semana traziam carrinho, traziam bonecas, as do 7º ano para brincar. E a gente começou a ver isso como uma oportunidade. Organizou na educação física e começou a desencadear, sabe? Foi um efeito cascata. Cada professor, agora principalmente no último trimestre, começou a criar aulas diferenciadas. Eu também aproveitava, porque meu filho, eu tive vontade de tirar daqui também. Olha que meu filho é estudante de 6º ano, eu falei para meu marido, vamos dar um jeito de tirar o menino daqui, porque não tinha condições, toda hora interrupção. E toda semana a gente adoecendo. Resumidamente, tem até uma intercessora aqui da Igreja Católica, uma colega de trabalho, ela começou a rezar para os alunos bagunceiros. Eu estou rindo com respeito, gente, porque foi o limite da coisa. Ela estava vendo que a gente não estava nem... Enfim. Aí foi umas oportunidades também que o professor faltava, doente, eu comecei a comprar coisa até do bolso, né? Peguei, assim, aulas diferentes, porque eu pensava não só na situação das crianças, mas, assim, fiquei pensando, falei, gente, que lembrança que essas crianças vão ter. Então, começou a ter um efeito cascata. E cada professor agora, no último trimestre, sem cerceamento, sabe, Josiane? Eu ouvi seu depoimento, e sem cercear, os professores, por conta própria, começaram a ver aqui, estratégia diferenciada, luz diferenciada. Eu acabei mandando uns prints para a professora aí, né, professora? E se puder, e se quiser, também tem 2 vídeos de uma gincana. Agora, a última semana, a professora também trabalha uma professora que trabalha numa escola particular aqui da cidade. Ela pegou a gincana que ela fez nessa escola, que ela tinha o material que ela comprou também, e ela pegou e passou a fazer na turma do 7º ano. Foi tão interessante, porque às vezes a gente acaba dividindo os alunos lá em básico, abaixo do básico, né, até para ser monitor, mas foi interessante, os estudantes se vê abaixo do básico. Então, tem 2 vídeos curiosos ali, que eles não vão virar meme, porque a própria criança falou, ria, né, mas é muito sério. É um brincar sério ali, não é um brincar, na verdade, é uma gincana que eles puderam aprender. Então, uma coisa é nós, enquanto profissionais, classificar as crianças nesses níveis aí, né? Para agora, né? Para esse entendimento. Mas outra coisa é eles se verem abaixo do básico ali, sabe? Então, se você quiser e tiver um espaço aí, pode também as crianças ali passar o vídeo, a tamanha dificuldade das crianças. É claro que tem que considerar o nervosismo, né? Gincana, né? Ali em sala, e teve outra gincana, teve a gincana externa, que envolveu a professora de geografia, ciências, redação e leitura e língua portuguesa, numa gincana externa, porque a gente via que essas crianças, no período da manhã, elas não gastam energia, então elas estavam, não é a palavra correta, mas infernizando, assim, sabe? Elas estavam sem, não é a palavra que deve se usar, mas elas estavam inquietas, depois que a gente começou a concentrar isso daí para elas gastarem essas energias no período da manhã, com ações da Casa da Cultura também, pedindo para os pais encaminhar para jogar futebol. Então, assim, olha, gente, eu só estou aqui sentada, conseguindo fazer esse curso hoje, porque, olha, eu vou falar, minha colega está ali do lado, porque tinha dia que também estava assim como a Josi e os demais colegas que dão depoimento aqui, a gente acaba adoecendo mesmo. Mas foi assim, valorizando com trabalho de formiguinha, valorizando. O professor fez uma aula diferenciada, eu postava, eu filmava, eu agradecia, muito obrigado por essa aula diferente, você faz a diferença, mas assim, sem esse
sabe? Naturalmente. E foi cada professor começou a trazer. Eu mandei alguns prints aí, mas eu estou me estendendo só para demonstrar, tá bom, gente? Porque vou falar para vocês, agora eu estou mais tranquila nesse segundo semestre, mas olha, o César trabalhou aqui, a gente não pode subestimar, não, a etapa de ensino ali, porque às vezes eles dão mais trabalho que outras. Mas, enfim, eu me estendi, mas eu estou passando que as coisas, uma hora, o Josi e os demais colegas, a gente pode aos poucos, junto com os colegas, tá? E foi um mutirão, foi uma ação coletiva, cada um teve um papel importante, enfim, acho que é isso. Obrigada, viu, Adriane? E é colher os frutos, né? E é isso mesmo. A Maria está colocando que legal, são turmas que precisam desse olhar. Então, essa vivência de construção é aos poucos. É como eu disse, acho que nas aulas anteriores eu relatei. Nós estamos num processo agora que a BNCC está se fazendo valer, principalmente com o uso das tecnologias. E a gente falava assim, meu Deus, mas está privando o professor de vivenciar a sala de aula, está privando o professor de construir. Mas isso está atrelado ao processo de aprendizagem. Não é mais uma coisa, é a construção do conhecimento de outra maneira. Então, nós temos que atrelar tudo isso para que o nosso professor também tenha essa visão e para que a gente possa construir com ele novas ações e trazer essa visão prática. E a Josi trouxe muito bem, né? A organização, esse modo intencional de articular, de trazer a estratégia e novas metodologias de ensino, é o que permite a aprendizagem. E é esse resultado que a gente vai ver. O professor mais engajado, o estudante, né, alegre com aquele momento, com aquelas práticas que vão promover o processo de ensino-aprendizagem e vão ficar marcados. De uma forma ou outra, a Adriane ali, né, com toda a sua prática de organização junto à sua equipe, trouxe também esse momento de análise para os estudantes. Olha que bacana trazer a reflexão para eles, qual é o nível que eles estão. Eu já levei para a sala e a gente consegue trazer isso para eles. Então, trazer para a turma qual que é o nível que eles se encontram, como eles podem trazer essa discussão. E aqui a gente vai trazer assim, ó, a organização prática, estabelecendo o ambiente de aprendizado. Esse layout de consolidação, ele traz o seguinte aspecto. Lá na consolidação do processo de estudos, nós vamos trazer a organização de 5 alunos do centro e os demais organizados em concêntricos. E no centro, uma cadeira sempre fica vaga para ser ocupada por um aluno. Esse layout ele vai trazer para nós, né, para os estudantes e para nós enquanto equipe, uma visão, então, do debate, de construir, de levantar voluntariamente, de se centrar no grande ciclo e sempre deixar uma cadeira vaga. Olha só que bacana, quando eu vou trazer o layout de consolidação com a visão com os meus estudantes, eu vou trazer a permissão da discussão em grupos, das trocas de experiências e trazer uma oportunidade maior de chance de participação. E o pedagogo, de uma forma, poderia organizar essa turma pelos níveis. E nós vamos trazer a mesma disposição, e muitas vezes esse professor não tem esse olhar, que nós temos que colocar, vocês estão vendo que tem menos? Os alunos que estão em avançado, eles estão no centro, mas eles estão do lado dos alunos que estão no básico. Os alunos abaixo do básico, eles ainda estão numa construção. Então, eles estão rodeados por pessoas que estão avançado ou que estão abaixo ou que estão no básico. Porque aquele que está abaixo, muitas vezes ele não tem, é a construção do conhecimento que ele não tem porque ele não quer, ou é aquele menino que brinca demais, ou é aquele abençoado bem disciplinado que não dá retorno na aprendizagem, mas não é porque ele não quer, porque muitas vezes não tem a concentração. Então, essa construção do layout junto à equipe é trazer esse mesmo layout, mas trazer uma organização diferente para que os nossos alunos dos diversos níveis possam desenvolver. E olha que bacana, eu vou trazer para o meu aluno que está no avançado a permissão de construir soluções, porque ele está do lado do aluno que está no básico. Então, ele vai construir, ele vai solucionar com esse estudante, ele vai trazer situações, problemas ali durante a discussão, a gente traz situações, problemas para que eles possam junto construir uma aprendizagem efetiva. Então, nós precisamos promover isso com os nossos estudantes, tá? Aqui, um segundo momento, um layout de avaliação. Quem será que se propõe a fazer uma avaliação desse jeito?
Ao conectar os conceitos com as suas aplicações reais, os alunos eles desenvolvem uma compreensão mais abrangente do conteúdo, habilidades de análise, visão geral. Os estudantes vão se movimentar pelas salas e as carteiras afastadas e sala livre traz essa preparação entre pares. Prepare previamente cartões com conceitos, com aplicação e organize a turma, divida a turma em lados A de conceitos, B de aplicação e peça para que os alunos da turma A e B busquem os seus pares, achando e sentando juntos, e cada par fará a sua descoberta. E o pedagogo vem e dá o seu clique, né? Dá a sua prática de ação. Quando o pedagogo ele traz, ele vai promover essa aprendizagem, o professor vai trazer essa aprendizagem ativa, interativa, os estudantes vão relacionar a teoria e a prática, e quando o pedagogo pode, né, trazer esse olhar para a sala de aula, ele vai trazer, então, os alunos com as ações em pares. Então, a gente coloca todos aqueles alunos que estão no básico, abaixo do básico, juntos, lá no conceito A e B, vou colocar eles sentadinhos de 2 em 2, e vão percorrer pela sala aqueles alunos que já estão no avançado, que já estão no adequado, que já têm o domínio da aprendizagem. Olha como eu vou atrair o meu aluno que já passou de ano a estar presente, para contribuir com o colega. Eu vou avaliar ele nesse processo, se ele teve a interação, se ele realmente realizou a relação da teoria e prática, porque uma coisa é o professor explanar o conteúdo, outra coisa é o conteúdo que já está internalizado num aluno que tem o conhecimento avançado, que já está no conhecimento adequado, e ele conseguir passar isso para os seus colegas. Então, eles conseguem entre si ter a mesma linguagem, ter a mesma maneira de aprendizagem, e essa construção vai promover, então, uma aprendizagem ativa dentro da minha sala de aula. E aqui a gente vai ter outros, tá? Esse daqui é da investigação, que vai estimular a pesquisa, o desejo de estudar, a forma autônoma, divertida, que vai revisitar o conteúdo, que vai estimular a conexão entre novos conceitos. E os alunos, muitas vezes, já trabalham dessa forma, mas o professor, ele pode trabalhar com jogo, seleciona um detetive para cada grupo, esse detetive faz de 5 a 10 perguntas sobre o conteúdo, enquanto os demais alunos vão fazer a pesquisa e revisar os temas. E nós estamos falando com o aluno que precisa exercer, o aluno que está no avançado, essa função de investigação, mas os demais, eles precisam ainda construir os conceitos básicos, que é pesquisar, que é evidenciar, que é inferir. Então, essas ações podem ser administradas e construídas não só do meu professor. O professor, nesse momento, ele não vai estar sozinho. Nós, enquanto equipe, vamos promover, o aluno que está na sala vai ser agente protagonista junto ao professor, e o professor vai estar melhor amparado para essa construção. Porque, geralmente, esses alunos que estão aqui ou no avançado ou no adequado, eles vão dormir na sala, que eles não querem fazer as ações. Mas se ele está do lado de um amiguinho que não sabe, ele pode construir com esse colega uma ação da aprendizagem. Pode falar, Josi. O microfone desligado. E os meus alunos laudados ficam aonde? O aluno laudado, Josi, ele está aqui, ó. Vocês têm a pessoa de apoio, Josi, junto com vocês? É um rodízio. Da pessoa? Tem cinco professoras AEI, né? Porque eu cuido da educação especial, e elas fazem rodízio, só que nós temos muitos alunos. E nós temos 3 PAEEs. 2 PAEEs mais falta do que vai. Entendeu? Entendi. Então, assim, quando eu vejo essa situação, que nem na anterior, naquela de, não é nem de investigação, na anterior a essa, não é essa, outra. Isso. Na teoria eu achei lindo, achei maravilhoso, mas na prática eu não consigo ver uma sala numa avaliação assim. Eu estou sendo honesta, eu não vejo. Na teoria é bem bacana. Isso, o layout de avaliação não é uma avaliação específica, a gente não vai aplicar uma avaliação. É um tipo de layout que vai levar esse nome, tá? Por causa dessa correlação em pares, para que os alunos promovam essa aprendizagem, mas não que seja feita uma aplicação de avaliação. Nós evidenciamos que hoje, no nosso processo de aprendizagem, nós precisamos que os nossos alunos ainda
e que ainda assim não dá tanto resultado, porque a gente sabe das dispersões dos nossos estudantes, precisam estar enfileirados um ao lado do outro para que a promoção da aprendizagem no registro aconteça, né? Isso a gente está falando não só de um conteúdo novo a ser trabalhado, são diversas ações que precisam dessa proximidade. Então, nós temos também um layout de colaboração, que vai ser esse superior, esse supervisor, esse redator, o comunicador e o leitor. Então, cada um do grupo vai poder, então, relacionar todas as suas ações dentro dessa prática. O que o redator faz? O redator, ele anota as principais ideias em forma de texto. O que o comunicador faz? Ele só vai apresentar as ideias principais no final da aula. O que o leitor faz? Ele realiza a leitura do material. E o supervisor vai acompanhar o desenvolvimento do grupo, das ideias e circular pelos demais grupos. Então, essa construção, gente, eu estou falando isso, não é para a gente chegar amanhã mudando todas as carteiras da escola e falar assim, pessoal, vamos sentar e fazer tudo diferente. É uma construção, tá? Observando a realidade da sua escola, observando a sala própria, observando e identificando junto ao professor a realidade da sala de aula, você consegue, então, identificar com ele esse processo. Pode ser que o aluno que está aqui abaixo do básico no vermelhinho, ele não consegue fazer a leitura, mas ele pode ser um bom comunicador, porque é aquele menino que está espevitado, que fala e que brinca. Então, eu posso trocar eles de lugares, sim, e trazer essa visão para o meu professor de uma ampliação de conhecimento, para que esse aluno tenha comunicação, que a gente estimule a liderança, que traga esse momento de cooperação, de criatividade, mas principalmente a autogestão, aquilo que eles têm que começar, que tem que terminar, que tem um período para que isso aconteça dentro do processo de aprendizagem, no momento da aula. Pode falar, Adriane. Fecha a porta para mim, fazendo favor. Encosta a porta. Tem hora que eu tenho que estar pegando e vindo para o celular, porque está caindo a conexão do computador. Então, não sei se encaixa aí, mas às vezes a gente tinha que pegar os bagunceiros mais agitados e colocar para... pega uma coisa para mim, nem que eu não precisava muito, sabe? Fulano, vai lá e pega sulfite para mim. Vai lá e pede para... Como eu, às vezes, tinha que ir na sala, né, atender as turmas que estavam sem professor, pega para a Vera alguma coisa para mim. Sempre ocupando eles. Ai, muito obrigado. Olha, gente, eles estão fazendo favor para mim, mesmo que eles não são o líder da turma. Mas, o que mais que eu peço para eles virem aqui? Os mais agitados. Alguma coisa da chamada, né? Sempre ocupando os mais, assim, arteiros, sabe? Foi uma das coisas que só iluminação mesmo, porque na hora você não fica pensando de atribuir essa responsabilidade para eles, mas foi surgindo as ideias assim, sabe? Enfim, era isso que eu ia colocar, não sei se encaixa. E tem dado certo. É isso, Adriane. A organização do espaço, isso mesmo, obrigada. A organização do espaço, ela vai facilitar a aprendizagem do estudante. E nós não estamos estimulando apenas o conhecimento. É isso que a gente está falando desde o começo. Não é conteúdo por conteúdo, não é registro no RCO. Nós queremos desenvolver as habilidades. Nós precisamos que os nossos alunos se apropriem desses conhecimentos. Não é conteúdo por conteúdo, é aprendizagem e conhecimento. Então, essa organização do espaço vai facilitar a aprendizagem, mas não garante, logo, pensando nos diferentes níveis em nossas turmas, que é imprescindível que ocorra a articulação. Então, nós temos os diferentes níveis de aprendizagens e cada um deles tem que ter conteúdos essenciais, planejamento e estratégias e metodologias, a escolha adequada da atividade, a organização do tempo do espaço e a avaliação do processo. Então, eu preciso, em cada nível das minhas turmas, identificar esse processo e entender quem são esses meus alunos e não trabalhar na massificação, todo mundo sentado do mesmo jeito. Eles estão cansados, já é um processo fadado. Então, e eles são outra geração. Ah, mas o celular, mas o processo, mas eles não entregam, ela é indisciplina, porque ela não me respeita, porque... Beleza, nós temos, porque ela só fica chorando, porque ela só dorme. Nós temos diversos alunos em sala de aula e cada um tem um processo de aprendizagem diferente. Só que se eu
não reconhecer o meu aluno no processo de aprendizagem, eu vou ficar julgando ele pelas suas ações e daí o meu processo não vai ser construído, o conteúdo não vai ser adquirido, o aluno não vai ter uma noção de qual metodologia que foi usada, o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que realizar. Então, toda essa organização de tempo, de espaço, de escolha, depende do professor, para que o nosso direcionamento com o estudante seja diferente. Então, eu vou colocar aqui agora o nosso em ação, para que vocês, a partir dessa análise daquilo que nós criamos hoje, possam realizar, então, entre os grupos, aquilo que é essencial, tá bom? E daí eu vou colocar vocês aqui nos grupos, novamente, para que a gente possa ter essa análise, então, coletiva, tá bom? O que a gente vai fazer? Esses grupos já foram analisados na semana passada, certo? Nós já realizamos a pauta dos professores de português e matemática na hora atividade, nós já trabalhamos com foco no nível dos alunos do básico para adequado, nós já realizamos também o atendimento dos alunos do nível adequado, do nível avançado, mas eu preciso hoje registrar as ações pertinentes à prática dessa intervenção pedagógica no momento da organização do espaço. E daí por isso que aquela última coluna, tá? E nós vamos colocar aqui. Tem cursista que eu acho que não estava presente, eu já aloquei os demais dentro das salas, tá? E daí vocês vão entrar no grupo, na turma, e daí vocês vão discutir e registrar. Podem tirar esse aguarde, essas atividades será realizado no próximo encontro, e daí vocês vão colocar como que vocês trabalhariam essa ação. É uma possibilidade de organização com intencionalidade, tá bom? Nós estamos aqui, ó, e daí vocês vão, então, abrir esse espaço e cada grupo vai trabalhar o seu grupo, o seu espaço, a sua ação dentro dessa construção. Cuidado, porque conforme a gente vai digitando, isso vai atrapalhando do meu colega, tá bom? Então, é sempre importante dar o Enter, e daí, conforme você vai digitando, você vai vendo se o de baixo desconfigurou e cada um realizando o seu dentro da sua equipe, tá bom? Então, aqui nós temos todas as ações pautadas daquilo que nós já construímos enquanto equipe. Mas o que, enquanto layout, eu posso construir, tá bom? Então, para que isso aconteça, eu vou realizar essas ações. Eu vou colocar aqui a Eliane, a Josi Santos, junto com a Josi Pavan, tá? A Josi Pavan é nossa cursista de outro grupo, então ela participa aqui e depois eu elenco lá a atribuição da atividade, tá bom? Isso daqui já vai nos ajudar na identificação do aluno lá para o Se Liga, que onde está esse aluno com dificuldade, onde está abaixo do básico, aonde ele está no básico, tá bom? Para identificar, então, as minhas ações, beleza? Deixa eu pegar aqui, já dividi vocês. E daí vocês vão fazer o em ação nos grupos. E daqui 25 minutinhos a gente já retorna, tá? Daí a gente compartilha o momento e daí a gente já encerra a nossa reunião.
Pessoal, bom estudo, tá? Lembrem de salvar o documento e levar para o momento do em ação, tá bom? Cristina e Raquel, deu tudo certo? A Cristina permanece aqui, né? Sim, prof. Não apareceu nada para ir para a reunião. Não, é isso mesmo. É você, o Antônio e a Adriane aqui, tá? Tá. Aí só a Raquel que vai pro lugarzinho dela. Mas podem começar a discussão aqui, tá bom? Uhum. Fiquem à vontade. Eu vou colocar aqui o cardápio para vocês, para vocês conseguirem utilizar também como apoio. Cadê vocês? Fui lá na hora do intervalo, lá fora, porque como eu disse, o intervalo agora está pegando bem no horário do curso, mudou. Olá, meninas, tudo bem? Os BO não termino, não. Fui lá porque o moleque acabou de falar que pegou o lanche final, ontem foi maçã, e foram embora para casa. O moleque pegou e tacou a maçã no outro, na cabeça. Sabe? Cadê o nosso trabalho? Tá ali no Drive que a professora disponibilizou. Continuação, né? Então, hoje a gente tem que colocar Será que alguém põe de novo lá na mensagem? as Põe de novo para possibilidades mim? ali. Porque o que está acontecendo? Ai, meu Deus, a Núbia está ligando. Deixa eu atender uma menina aqui, só um pouquinho. Ela está grávida. Agora nós vamos discutir e ver a intencionalidade, né, do que faremos agora, né? Isso. Pensei ali para essa parte onde que vai fazer as medidas de massa, pode ser levado uma balança, então dá para usar aquele método semicírculo, né? Para que todos possam visualizar, fazer as medidas de massa, fazer medida de ml, né? Então dá para usar aquela metodologia de semicírculo. Hein? Eu posso
Não consegui te ouvir, Adriane, não sei qual foi a sua fala. Então, gestão. E aqui pelo menos escola que eu trabalho, a gente teria condições de levar lá embaixo no refeitório, naquelas mesas. Quer ir editando, Adriane, desculpa, porque tá cortando muito seu áudio. Não consigo ouvir ela, não sei se você ouviu, Antônio, mas eu não consegui entender nada do que ela disse. Então, cortou bastante também aqui. Ó. Vocês começaram a digitar aqui para... Eu tinha começado a colocar ali. Eu pensei em colocar para a aula de medida de massa, pode-se usar o método semicírculo. Ele sai aqui, ele sai esse sinalzinho mesmo? Ele sai, depois quando você termina de digitar, não aparece. Tá, e ele já fica salvo daí também, né? Porque Isso, salvo automático. Tá. Ó, para a aula de medida de massa... Sugere-se o método de sala invertida não, semicírculo. De sala usando semicírculo. 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 Só um pouquinho para você aqui agora. Eu teria aqui para vocês um cardápio de ações, tá? E com outros layouts além daquilo que já foi trabalhado. E eu acredito que vai contribuir para esse processo de construção, tá bom? Do grupo. Vocês podem clicar aqui no chat, está ali disponível. É um cardápio de ações. Vai correlacionar tanto com a metodologia quanto com o layout da sala de aula, tá bom? Semicírculo, também a possibilidade, vocês estavam digitando aqui, né? Chegou aluno aqui. Dá para colocar ali que também a possibilidade, eu acho que é algo que a Adriana talvez estava tentando colocar ali, né? De se trabalhar fora da sala de aula, né? Porque como tem ali a sugestão de criar, né? De confeccionar aí um bolo, então pode ser feito no refeitório, sala ambiente, se acaso tem a escola que tem, né? Sala ambiente, então... Professor, desculpa. Nossa, professora, desculpa, eu não sei, gente, eu não consigo
ficar do início ao fim sem alguém. Aqui eu até falei na escola que dá vontade de fazer formadores fora daqui, sabe? Não sei se acontece muito aí. Então, eu optei por essa questão aí de fazer os formadores em casa. Mas a gente tem sempre tanta demanda, tanta coisa para fazer em casa também, que daí eu acabo deixando os meus afazeres diários. Então, eu já até solicitei para que passe para o meu horário de trabalho, porque, bem ou mal, com as interrupções, pelo menos eu não deixo a minha família de lado. Sim, verdade. Ó, também desculpa, tá? Também a possibilidade. Também a possibilidade de trabalhar em ambiente externo, como refeitório para não sei se seria confeccionar o bolo ou sala ambiente. Uhum. Não sei o que vocês acham, dá para colocar mais algumas coisas também. Foi sugerido ali já para as atividades das plataformas. Trabalha-se mais com material de múltipla escolha. Plataforma, então, é mais tablet ou computador, né? Então, penso que Sim. poderia sugerir ali de fazer atividade com os tablets, né, que seria aí das plataformas, em duplas ou em trio, né, organizar as carteiras em duplas. Sim, Vou dar uma... e de acordo com a realidade de cada colégio, né? Porque tem uns que Isso, têm disponibilidade de laboratório de informática, já tem outros que não têm, né? Isso. Glória a Deus. Toda hora cai a conexão aqui. Daí eu mudo. Mudo pro celular, daí volto pra cá, que aqui no computador é melhor. Será que a palavra seria confeccionar? Deixa eu ver mais. A gente falou o bolo, confeccionar, produzir, fazer. Não estou lembrando um termo, o bolo. Eu pedi para o Eduardo passar. Tá uma beleza isso daqui. Já tá terminando, tá? É porque eu achei muito grave. Isso aí é as tarefinhas dos meninos que eu tô separando. Mas, senhor, é por isso que eles... Pera lá. É que a diretora tá aqui, ó. Olha lá, César. O César também tá fazendo formadores. Oi, lindona, Tá. você está aí, gatinha. Beijo. É porque aqui é o trabalho, é o castigo, o castigo. A professora tá ali também. Estamos tentando fazer. É. Eu vou colocar ali sobre atividades dos quizzes.
Caso vocês queiram acrescentar alguma coisa ainda, temos 4 minutos. Eu queria ver, você manda o link aqui no mensagem. Com essa conexão caindo, eu não tô com. Eu tô com o link passado só. Eu vou mandar para você aqui. Tá. Ver se consegue. Não dá. Ou, de repente, prof, coloca lá de acordo com a realidade de cada escola, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? Às vezes o NRE vem, eles cobram. E nesses dias, por exemplo, nosso laboratório de informática, a gente estava com 10 máquinas dando problema, não conectava. E a professora pegou uma turma muito numerosa, né? O pessoal do NRE veio aqui e conseguiu colocar para funcionar. Então, assim, tem momentos que a gente convive, né, com essas realidades. Já tem colegas que não têm possibilidade alguma de trabalhar com laboratório de informática. Aí tem que trabalhar que nem você colocou ali, né? A utilização de tablet e fazendo em dupla, né? Mais porque essas atividades são nas plataformas, né? Sim, Mas é isso mesmo, né? Às vezes tem material, às vezes não tem, então. Sugestões, né? Sim. Acho que tá bacana aqui. Tá bem objetivo, né? Não sei, a Andriele tá olhando ali. Acho que a gente não precisa se estender, né? Acho que. Não. Ficou ótimo. Acabei de ler. Obrigada, Cris, você mandou. De nada. Professora, esse material, não sei se a professora está ali, mas enfim, esse material ali do cardápio, nós podemos salvar ele? Achei bem interessante. Salvei. Imprime e leva para onde você quiser. Eu já compartilhei com várias escolas. Utilize, use e abuse. Eu acho muito importante, porque assim consegue correlacionar a metodologia com a prática de sala de aula, né? Utilizando daí as ações, o layout. Eu acho muito importante para vocês utilizarem. Igual, né? Na última. E é um vídeo para a gente expor, né? No último encontro. Na última formação, em julho, né? Que teve, né? Formação, estudo e planejamento, na verdade, né? Teve os 2 dias lá. Eu vi o layout lá da organização das carteiras. A princípio, né, superficialmente, olhando, você fala assim, nossa, uma aberração ter que dar um curso para ensinar a professora a organizar a carteira. Então, eu não peguei por aí. Porque eu acredito assim, igual essas histórias aí, primeiro você precisa fazer. Então, uma coisa que eu fiz, primeiro também eu tentei fazer. Claro que a gente viu lá os slides, né, abordou, assim, mas eu gosto sempre de fazer para ver se vai dar certo, estimular primeiro, né? Mas fazendo também, fazendo os enfrentamentos, para depois estimular o professor, porque esse cardápio aí é excelente, mas é bom que a gente vivencie ele também profissionalmente, né? Estou falando nós, o professor não veio, né? Está com atestado, a gente de repente precisou ir na sala, desenvolver essas ações para depois. Não sei se vocês já ouviram uma história lá, não sabe? Sim. Consegue. Não, mas o cardápio também. Né? Não, porque eles entregaram. Fala... Meu Deus. Pode falar. Não, porque assim, você pegar num estudo e planejamento, ensinar professor a organizar carteira, eles olham aqueles slides, olham assim, dá ânsia, né? Porque, como assim? Show da Xuxa é esse? Mas é o óbvio que... Já voltou para o grande grupo? É o óbvio que tem que ser dito. Já voltou para o grande grupo. Sim, mas eu digo mas assim... é o óbvio que tem que ser dito, né?
A gente Sim, tem que mas reforçar para que dentro de um eles entendam que realmente não está sendo feito. Eles falam não, que eu show da digo assim, Xuxa é esse, mas assim, a gente não tem essa evidência no trabalho, né? sim, mas dentro de um contexto, né? Não, né? Eu estou falando dentro daquela proposta, né? Que eu acabei fazendo depoimento lá. Sei lá. Sim. Prof, Todo dia a gente tenho aprende. dois colégios, né? Então, É realidades verdade. totalmente diferentes. Mas tem. É como a gente diz, assim, tem que lembrar eles, o óbvio, né? É o óbvio, organização de carteira. Já tem alguns que a gente precisa falar dos bons também, né? Então, tem um trabalho que um professor está realizando no Colégio do Noturno, que ele vai até fazer uma rádio. A gente tem sistema de som nas salas, né? Então, ele é um professor de português, de oratória, está usando esse material. Então, nossa, é isso que falta. Às vezes falta aquele clique do professor, né, de querer fazer, porque o noturno é um período bem difícil de trabalhar. Eu acredito que a maioria sabe como que é. Mas É verdade. os alunos falando. Eu gosto de assistir aula do professor. Quando tem aula com esse professor, a sala está lotada. Então, é bom, né? A gente lembrar também que tem também os bons. Não que os outros sejam ruins, mas às vezes cai na monotonia, né? Cai naquela questão, no meu tempo não era assim. Mas, enfim, a gente precisa se adaptar, são realidades diferentes, são jovens diferentes, É isso. precisam de metodologias novas. Né? E é aquilo de não cair na mesmice, né? De não vai dar certo, de eu não vou conseguir. Não, olha, e é legal colocar também esse processo colaborativo entre pares dos professores, deles entenderem. É que hoje é muito difícil a gente fazer a questão da atividade concentrada, né? De atender todo mundo de língua portuguesa, todo mundo de matemática. Mas muitas vezes a gente consegue pegar um grupo de professores maior na sala dos professores, evidenciar isso para eles, que é positivo. Olha, fulano já trabalhou, né? Mas durante a observação, é claro que o atendimento de observação de sala de aula, por mais que seja o coletivo positivo, mas o individual é muito bacana quando você consegue apresentar ao professor os dados da turma dele, as evidências daquilo que ele vem construindo, mas no coletivo a gente também pode promover, né, essa evidência daquilo que dá certo, porque tem muitos professores que já estão desacreditados, né? E se a gente não tiver ali com o mesmo pensamento de engajar de forma positiva, de construir, de desenvolver, acaba se perdendo, porque um ou outro é sempre aquilo, né? A laranjinha estragada lá no meio, ela pode contaminar os demais. Então, a gente não deixar isso contaminar, né? Por isso que a gente fala muito da questão da nossa fala, né? De direcionar o trabalho para o professor, para que eles tenham esse aspecto consolidado, para que ele entenda o valor mesmo do processo para o estudante, que não é punitivo, que não é uma ação assim que tem que ser feita de qualquer maneira, né? Mas que essa construção seja realmente efetiva e que o estudante tenha mesmo domínio da habilidade, tá? Para não estender muito, na aula passada nós colocamos 2 grupos para falar, lembra? Ou aqui foi um só e eu só passei? Vocês lembram? Não? Eu gostaria. A gente não falou. Não falou, Adriane? Falou, né, gente? Olha que bacana que ficou os trabalhos. Utilizem esses documentos, tá, pessoal? Entre Ah, grupos. Salva uma cópia para você ir na escola, utilize, né? a gente Teve falou? alguns que eu vi aqui que usou outros layouts apresentados, né? Outros layouts de prática, que daí evidenciaram lá no cardápio, é isso mesmo, tá? O layout ele consegue trazer para nós essa ação de evidência. Adriane, vocês gostariam de comentar? Aí a gente já faz o fechamento. Ô, O que Cris, foi eu tô meio abordado, e sequelada, daí filha. Eu não finalizamos. lembro se a gente falou ou não. Tanta coisa na cabeça. Sim, sim. O meu computador travou, sua internet caiu, no final eu consegui voltar e aí comentei o que a gente tinha feito. Ah, então tá. Só a última coluna Então que tá. não. Isso, a última coluna aqui não. Aí hoje, quem não apresentou na aula passada, apresenta a última coluna e comenta da escolha do tema, tá? Então vamos lá. A Fernanda e a Grazi apresentaram, sim ou não?
Não, apresentamos. A Não? Maria que falou. A Maria que falou, né? Então, a Regina e a Tânia. A Regina, a Tânia e a Raquel. Eu acho que O os dois grupo últimos 2 grupos. foi apresentado também. Foi? Só ficou o grupo 4 sem apresentar? Então, a Josi. Oi. Tá bom. Oi, O que a Josi. Josi tem que falar? Tudo Você bem? falou a Josi. Vamos lá, falar da escolha da ação. Falar da escolha da ação, tá? A Josi e a Eliane. Uhum. Falar da escolha da ação e qual que é a proposta que vocês, então, fizeram com a intencionalidade hoje da organização do espaço da sala de aula. Então, a Eliane teve que sair às pressas, uma professora desmaiou, tá? Daí ficou eu e a outra Josiane trabalhando ali. Misericórdia. E daí, Tá então, bom, obrigada. a gente colocou o que a gente faz nas escolas, né? Tanto a Josi quanto eu, Josi. Então, ali, os alunos monitores auxiliam os outros alunos, né? Nas suas especificidades. Quando tem laudo, né? Quando tem déficit de atenção, TDAH, que é o déficit, no caso, né? Autismo, qualquer outro tipo de laudo, né? No caso, a professora comentou sobre o projeto de ciências, que as alunos monitoras elas estão para auxiliar o professor também numa atividade com as abelhas, né? Não sei o que é atividade, mas ela comentou ali que elas também estão ativas como monitoras. A terceira opção que a gente colocou, na falta do professor, os alunos monitores ajudam com a realização das tarefas das turmas quando sem o atendimento da disciplina. Então, quando os professores faltam e às vezes está na correria, o pedagogo não tem tempo de atender todas as turmas, que às vezes é mais que uma turma, então fica o aluno monitor para dar um auxílio ali, né, para a gente. A outra opção, os alunos monitores auxiliam outros alunos com dificuldades nas plataformas digitais e outros tipos de trabalho, onde eles terminaram e conseguem ajudar os colegas, né? Então, assim, eu, pelo menos, entendo assim, né, que a gente tem que se preocupar que eles terminem a tarefa deles primeiro, que muitas vezes eles acabam fazendo o do colega, ajudando o colega antes, para depois se ajudar. Então, eles têm que estar com o deles feito primeiro, né? E isso é bom porque, assim, geralmente o aluno monitor é um aluno que está bem desenvolvido, então as atividades dele sempre vai estar antecipada, né? E para que ele não fique parado, né, a gente coloca ele para fazer outras atividades. E muitas vezes a gente acaba atendendo só aquele aluno que tem dificuldade e esquecemos daqueles que são bons, né? Excelente. E a última opção aqui, reuniões quinzenais, que no caso, esse foi a outra Josi que comentou, que ela faz a escola dela também. Reuniões quinzenais com a equipe gestora e os alunos monitores para um alinhamento, tipo, uma organização que eles fazem na escola dela, sobre o que eles vão trabalhar durante esses 15 dias, o que eles podem fazer, o que dá para melhorar, né? O que seria legal, o que eles devem fazer em sala dela, né? Para que eles não fiquem sem uma orientação ali, né? E é sobre isso. Obrigada, Josi. De Que legal. nada. E é isso mesmo, assim, quando a gente trabalha essas ações, a gente consegue construir e evidenciar aquilo que muitas vezes está apagado, é aquilo que a gente disse, é aquele aluno que vai dormir, que vai se sentir desmotivado, que não vai querer estar na escola, mas com essa promoção daquilo que ele é em sala, a gente pode conquistá-lo, né, porque ele é bom, ele já consegue gerir, ele já consegue criar, ele é um aluno que tem essa determinação, já tem essa proatividade, então a gente precisa construir com os estudantes tais práticas que evidenciem esse processo. Estou inserindo para vocês o Forms aqui, tá? Aí ele já vai estar fixado no comentário. Só passando para lembrar, então, do nosso colocando em prática, tá? Lembrando do nosso planejamento estratégico, a data de entrega agora, já dia 22, na semana ali do nosso recesso do dia 20. A atividade 2, então, o nosso relato de implementação com a entrega no dia 29, tá? Com peso de valor 6. E nós temos, então, o valor aqui de 4 pontos no planejamento estratégico. Lembrando, o planejamento estratégico, ele tem o cunho de organizar aquilo que eu tenho como pretensão para o ano de 2025. E o relato de implementação é o que eu vou fazer agora e desenvolver na minha escola com o Se Liga, tá bom? As ações, elas podem ser coletivas, pode ser a mesma proposta, mas cada cursista tem que postar o seu trabalho, tá bom?
Nós queremos muito te ouvir sobre essa sexta parada, sobre o que nós fizemos hoje, sobre o seu relato. Então, coloque ali no Forms, tá? O formulário já está disponível para vocês no chat, para vocês realizarem, então, as impressões. Aqui é o Saiba Mais, aqui nós temos os descritores, tanto dos níveis de proficiência com os descritores de 9º e de 3º ano. É muito bacana vocês terem esses documentos como apoio também para atendimento de atividade, para que o professor entenda que a correlação da etapa da proficiência é feita com os descritores de menor acerto evidenciados na prova Paraná, as possibilidades que a gente tem de recompor, de utilizar o erro como um caminho da recomposição de aprendizagem e a Data Studio com os nossos descritores de menor acerto, tá bom? Para vocês também identificarem. Hoje se estendeu um pouquinho, né? Aqui as nossas referências e a nossa síntese de hoje. Pedagogo. Em quais momentos e espaços você tem apoiado seus professores a tomarem as decisões mais assertivas para promover essa recomposição da aprendizagem? Como professores, nos tornamos inúmeras decisões diariamente com a decisão de que nossas ações aos nossos estudantes têm um impacto positivo na sua aprendizagem. O pedagogo nesse processo é o sujeito que vai auxiliar o professor a tornar melhor as decisões a favor da aprendizagem, tá bom? O meu muito obrigado, tenham todos uma boa tarde. Qualquer dúvida que tiverem, podem